Meu nome é Gilberto Barbante Kerbaui, eu sou professor titular aposentado da Universidade de São Paulo pelo Departamento de Botânica. Ingressei como professor em 1974 e desde então trabalho na área da fisiologia vegetal. A minha paixão pelas plantas começou, na realidade, ainda bastante jovem, devido às atividades dos meus avós. Meu avô era gerente de uma grande fazenda de café no interior de São Paulo, cujos proprietários faziam parte da família Ramos de Azevedo, que moravam na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, a qual eu visitei ainda bastante pequeno, várias vezes com meu avô. E nessa fazenda predominava plantações de café, ainda bem pequeno meu avô me punha na garupa do cavalo, que ele percorria essas fazendas, e eu acompanhava vendo as plantações, a administração junto aos fiscais do que tinha que ser feito, da carpa, da colheita, enfim, de todo o processo de produção de café, como também os empregados da época da fazenda, eles podiam plantar os seus mantimentos entre os pés de café. Então você tinha o café, você tinha arroz, você tinha milho, de subsistência e criação dos seus animais. Foi nesse meio. Essa era uma grande parte, era uma fazenda que tinha cerca de 6, 7 quilômetros de frente, por outro tanto de profundidade, era uma família muito rica, portanto, a metade dela ocupada com café e a outra metade com uma mata virgem intacta da época ainda, que depois veio a ser derrubada, anos depois veio a ser derrubada, onde eu frequentava bastante, juntamente com os coleguinhas da fazenda, que moravam na fazenda também, e as plantas sempre me atraíram bastante. Dentre elas, como eu vou falar mais tarde, uma planta que me intrigava era o fato de que planta para mim tinha que ter raiz enterrada no solo, mas tinha algumas sobre as árvores que simplesmente as raízes eram expostas e elas sobreviviam mesmo sob condições de falta de água prolongada. Quando as outras plantas murchavam, elas não murchavam. Então, para mim, essas coisas eram bastante intrigantes, essas plantinhas que depois eram chamadas por nós, na época, na fazenda, de parasitas, né? E na minha casa tinha muito delas também, porque meu pai, ao fazer as pescas dele de fim de semana, ele trazia essas parasitas, touceiras gigantescas dela, e dependurava, as famílias dependuravam nas áreas das casas, eram tantas essas plantas, outras levavam, dependuravam sobre árvores no quintal, e eu fui criado no meio delas, observando o desenvolvimento, a época de floração, etc, 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 né? Assim começou. Então a botânica para mim foi uma opção relativamente fácil, eu já gostava de plantas, animais também, mas de plantas especialmente. Depois de fazer o colegial no interior, na cidade de Garça, eu vim para São Paulo prestar o vestibular. Eu estava em dúvida à época se prestaria na área de biologia, que eu vinha saber lá recentemente, uma moradora da cidade se formou nesse instituto, né? E eu fiquei sabendo que a biologia, além da agronomia, ensinava botânica também. Então eu vim com um pé em duas canoas, eu vim ou prestava biologia por causa da botânica, ou prestava agronomia, que a minha família, meus pais eram também pequenos produtores rurais de café. E naquele ano coincidiu o fato de que o vestibular que era feito pelas unidades da USP separadamente, o vestibular do atual Instituto de Biociências e da Agronomia coincidiu. Eu tive que optar. E eu tive a felicidade de optar pela biologia, onde então eu comecei o meu curso assim, comecei dessa forma, né? Mais tarde, quando eu não tive nenhuma experiência profissional, a não ser a ministração de aulas em cursos de colégios públicos e privados como professor, e a gente ia dar aula às vezes até muito longe. Eu morava aqui no conjunto residencial da USP, eu ia dar aula lá no Moinho Velho, que é a saída de São Paulo, junto à Via Anchieta, saía daqui, ia lá e voltava, e ainda se dava tempo de almoçar no CRUSP, que fechava o restaurante a 13h, de ônibus. A cidade andava, a cidade se movimentava. Depois disso, apareceu uma vaga, uma oportunidade de trabalhar no antigo cursinho do Grêmio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que era ministrado
por alunos da USP, da área científica, química, física e biologia, e da área humanas, português e línguas, etc. Era só de alunos. E eu fiz esse cursinho há algum tempo para poder entrar aqui. Eu vim do interior de São Paulo, fiz esse cursinho que era o mais famoso da época, aí começou a aparecer esses outros que ocuparam esses espaços, e essa era a minha experiência de professor de ciências, de professor de biologia no ensino secundário, né? E depois de professor de cursinho, onde eu tive a oportunidade, que foi me útil mais tarde, de preparar todas as apostilas que tinham que ser revisadas do cursinho do Grêmio. Eles tinham uma gráfica. Eles tinham uma gráfica, e justamente por essa gráfica, em 1968 aproximadamente, ela veio a ser fechada, por causa do regime militar. É compreensível que os alunos da filosofia da USP tinham a fama de partidários que eram contrários à filosofia dos militares da época. Veio ser fechado, e assim eu perdi o meu emprego. Comecei a dar aula em outros colégios que estavam começando, que se transformaram em grandes cursinhos, também dei aula em cursinho, mas a atividade da biologia em si eu não tive ainda, não tinha tido ainda, a não ser as optativas que eu fiz, todas elas no departamento de botânica, claro. E assim foi que começou a minha trajetória, sem experiência de pesquisa profissional na área da botânica. Como docente, eu acho que foi a publicação de um livro, juntamente com outros colegas de outras universidades do estado de São Paulo e do Brasil inteiro, um livro de fisiologia vegetal. À época, nós estávamos em 2004, nós tínhamos ainda em mãos, e os alunos também, como fonte de consulta em português, um livro publicado pela editora da USP há 25 anos atrás. Não tinha mais nenhuma condição de utilizá-lo nos nossos cursos básicos de fisiologia vegetal. Outras tentativas já tinham sido feitas, modéstia à parte, mas nunca deram certo, e eu acho que eu consegui fazer as pessoas acreditarem que era possível fazer um livro. Eu fui chato, fui persistente com eles, eles já tinham escrito capítulos para outras tentativas que não deram certo, quer dizer, vem mais esse daí falar agora que vai publicar um livro, mais um, né? E no fim eles acreditaram, não sei o que eu falei, eu fiz, mas eles acreditaram, e saiu o primeiro volume em 2004. Eu acho que essa foi uma contribuição didática bastante interessante. A área biológica, mais precisamente a área bioquímica, fisiológica, tem avançado de uma forma avassaladora nesses últimos 15, 20 anos. Eu acho que é um pouco difícil a gente prever o que vai ser o futuro, mas eu acredito que para o Departamento de Botânica, exemplo do que aconteceu com outras abordagens avançadas, ela terá aqui nessa ocasião algum profissional, algum especialista que estará apto a desenvolvê-la também, seja qual for. Para mim, por enquanto, é uma incógnita, mas eu acho que o departamento não perderá também esse bonde da história. Seja ele professor, seja ele dedicado à pesquisa, o sucesso de qualquer profissão é você estar livre para sonhar. Eu acho que do sonho vêm as ideias e a necessidade de transformá-la em realidade. Só o sonho não resolve. Você precisa ter também, pôr a mão na massa e fazê-la avançar, progredir, tornar. Vai ter decepções? Vai ter decepções, sabe? Mas eu acho que a nossa profissão de pesquisador, quem decide por ela, já vem claro que não vai se tornar nenhum milionário. Ele vai fazer o que ele gosta, mesmo não sendo milionário. E essa é a minha experiência. Eu fui muito feliz em fazer fisiologia vegetal, tanto que me aposentei já há 7 anos compulsoriamente, e estou ainda dando a minha ajuda dentro do que eu posso fazer. Esse é o meu conselho: sonhar e persistir.